O Lula debochou mais uma vez do Bolsonaro. Fez isso nos Estados Unidos e ontem no lançamento do Minha Casa Minha Vida, Lula chamou o Bolsonaro de o nosso Bozo. Vocês vão ver o vídeo, foi humilhante. Mas o Lula faz isso com um objetivo estratégico, porque ele quer que o Bolsonaro seja o seu principal adversário político. Óbvio. Primeiro porque o Bolsonaro tem uma rejeição imensa. E segundo porque o Bolsonaro vai ser cassado e não vai poder disputar 2026. Bolsonaro sofreu ontem uma dura derrota no TSE, que não acatou o pedido da defesa de retirar a minuta do Anderson Torres no processo da cassação. Ou seja, o Lula está escolhendo um adversário inofensivo. Muito melhor enfrentar o Bolsonaro do que um Tarcísio de Freitas ou um Romeu Zema, que não possuem rejeição, ou uma rejeição bem mais baixa do que o Bolsonaro. Mas o que você achou do deboche do Lula? Valeu a pena? E essa estratégia de antagonizar com o Bolsonaro é um erro ou é um acerto do Lula? Deixe seu like se você gosta de ver deboche contra o Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. Esse deboche aconteceu no lançamento do Minha Casa Minha Vida. O Lula começou a discursar por uma multidão que ia ao delírio quando ele falou e se referiu a Bolsonaro como o nosso Bozo. Veja o vídeo. Portanto, gente, o nosso Bozo, que foi se esconder nos Estados Unidos com medo de me passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a posse para o presidente como uma pessoa normal faz, foi se esconder. E quem colocou a faixa no meu pescoço foi uma companheira negra, catadora de papel de material reciclável. Essa estratégia do Lula é uma estratégia muito clara, pessoal, porque ele quer que o Bolsonaro seja o antagonista político dele. Por isso que o Bolsonaro, desde o início do governo Lula, tem sido o principal alvo dos discursos do Lula. Óbvio, porque o Lula ele quer evitar que novos nomes do bolsonarismo possam surgir. Nomes que possam ter menos rejeição do que o Bolsonaro. Então o que o Lula faz? Ele valida o Bolsonaro como sendo o seu principal adversário político. Porque para você ser adversário político de alguém, você precisa ter a validação do seu adversário. Por exemplo, o Ciro Gomes em 2019 até 2022, ele tentou ser visto como o principal antagonista do Bolsonaro. Ele queria ser visto como o anti-Bolsonaro, mas ele não conseguiu, porque o Bolsonaro o ignorava sempre. Para você ser o adversário de alguém, aquele alguém precisa te legitimar e te aceitar como adversário. O Bolsonaro optou por antagonizar com o Lula e fez de Lula o seu adversário. O Lula agora faz o mesmo com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ficar inelegível. Então o Bolsonaro não vai conseguir disputar 2026. E ao antagonizar com o Bolsonaro, o Lula solapa qualquer tipo de tentativa de novos antagonistas surgirem e enfrenta um adversário inofensivo para 2026. Essa é a estratégia do Lula. Ao passo que o Bolsonaro ontem sofreu uma outra derrota duríssima no TSE. Porque você sabe que o ministro, que é o corregedor geral do TSE, o Benedito Gonçalves, ele aceitou o pedido do PDT para incluir no processo de cassação do Bolsonaro a minuta do Anderson Torres. O Bolsonaro ele vai ser cassado politicamente por conta daquela reunião que ele teve com os embaixadores, que ele falou no nosso processo de votos, de apuração, falou que era fraudulento, que é uma mentira do Bolsonaro, e agora também por conta da minuta. Então o que vai acontecer? O Bolsonaro vai ser condenado por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa do Bolsonaro queria que a minuta fosse retirada desse processo. O Benedito Gonçalves negou o pedido da defesa e passou essa aprovação para o plenário, que referendou a decisão do Benedito Gonçalves. O TSE tem sido muito cuidadoso na hora de julgar o Bolsonaro, justamente para evitar que o Bolsonaro possa argumentar que ele é um perseguido político ou um perseguido das instituições. Porque esse é o objetivo do Bolsonaro. E o STF tem pressa nesses processos. Você sabe disso, porque o Ricardo Lewandowski, que é ministro do STF e também nesse momento ocupa uma cadeira no TSE, vai se aposentar muito em breve. Então o que eles nos próximos meses? Então qual é o lance? O TSE quer acelerar ao máximo o processo de cassação do Bolsonaro para tornar o Bolsonaro inelegível até o final do primeiro semestre, porque no lugar do Ricardo Lewandowski, quem vai entrar é o Cássio Nunes, que é o ministro bolsonarista porque foi colocado no STF pelo Bolsonaro.
Tudo bem que o Lula ele tem uma simpatia gratuita pelo Cássio Nunes, isso a imprensa falou, e ele revela para os seus aliados. Não tem um motivo, mas ele é do Piauí, é próximo do Wellington Dias, então o Lula tem uma simpatia gratuita, a gente tem isso para as pessoas. Por exemplo, todas as pessoas têm uma simpatia gratuita comigo e eu nunca fiz nada para a maioria delas, só pelo fato de eu ser bonito. Normal, o que não é o caso do Nunes. Mas, enfim, talvez porque ele parece um ursinho Pooh, não sei. Mas o Nunes Marques vai assumir com a saída do Ricardo Lewandowski, que ele pode atrapalhar o processo. Por isso que existe essa celeridade no tribunal para a cassação do Bolsonaro, que é dada, pessoal, como certa. O próprio PL já sabe que o Bolsonaro ele vai ser cassado, porque existem 16 ações no TSE contra o Bolsonaro. E justamente essa ação envolvendo a reunião com os embaixadores, que o Bolsonaro vai ser cassado por abuso de poder e também uso indevido dos meios de comunicação, que é a mais complicada, que é a que está também mais avançada. E agora tem a minuta do Anderson Torres que não foi retirada da pauta. Então a cassação do Bolsonaro, ela é dada como certa. É quase impossível o Bolsonaro não ser cassado. E essa situação no TSE também vai mensurar a disposição do judiciário para a prisão do Bolsonaro. Isso é muito importante, porque você sabe que existe um temor no judiciário que a condenação do Bolsonaro e a condenação penal do Bolsonaro possa fazê-lo um mártir. E aí ele pode sair mais fortalecido para 2026, como foi com o Lula. Essa percepção é um erro, na minha humilde opinião. E o Flávio Bolsonaro, ele tenta fomentar essa perspectiva como uma forma de tentar proteger o papai. Só que o Bolsonaro, ele tem 4 ações movidas contra ele no STF que são pesadíssimas. Toda essa história do Flávio, dessas 4 ações, e porque eu considero isso um erro, eu fiz um vídeo só para isso explicando todos os pormenores. Link aqui no card. E vendo tudo isso, qual é a sua opinião? A estratégia do Lula faz sentido ou não de querer ter o Bolsonaro como seu antagonista? Coloque nos comentários, se inscreva no canal e se você está vendo esse vídeo na estreia, deixa o seu like também aí, porque nós temos a meta de 350 likes para atingirmos. E além dessa cassação do Bolsonaro, a estratégia do Lula faz sentido porque o próprio PL acredita que o Bolsonaro, cassado ou não, ele é uma carta fora do baralho para 2026. Não há mais espaço político para o Bolsonaro devido à sua elevada rejeição. A gente sabe disso. O Bolsonaro ele é muito rejeitado pela população e a situação dele tende a ficar ainda pior por conta dos processos que seguiram os atos bolsonaristas em Brasília. A gente sabe muito bem que o bolsonarismo e uma parcela da direita que tende a caminhar para o Bolsonaro não se importa com essas coisas. Porque no ano passado, quando houve aquele escândalo do pintou o clima do Bolsonaro com as meninas venezuelanas, ele não perdeu um voto. Ele não perdeu um voto. O que fez o Bolsonaro ser derrotado foram mulheres que não se sentiam representadas pelo Bolsonaro e a população que ganha até 2 salários mínimos, porque o Bolsonaro massacrou essa parcela da população, tanto as mulheres quanto a população que ganha até 2 salários mínimos. E por isso que ele perdeu. Foi por isso que ele perdeu. Então talvez esses atos bolsonaristas eles possam aumentar a rejeição dele agora, talvez até turvando uma percepção do próprio PL, mas na hora do vamos ver, isso não vai interferir no voto. Não vai. Mas o que acontece? Essa rejeição do Bolsonaro, que o Lula também aposta, óbvio, é algo que completa essa estratégia dele. Porque o Bolsonaro ele é muito mais rejeitado do que o Tarcísio de Freitas, do que o Romeu Zema e do que a Michelle Bolsonaro, por exemplo. Elementos desse neobolsonarismo que vão surgir até 2026. Vocês sabem dessa minha teoria aqui, dessa minha hipótese sobre o neobolsonarismo. Candidatos de direita, até mesmo relacionados à extrema-direita, que possam pegar os votos bolsonaristas, mas que não tenham a mesma rejeição do Bolsonaro. Por isso que o Valdemar Costa Neto quer lançar a Michelle como candidata. E em 2024 vai ser o teste para ela. Link aqui no card para você entender o lançamento da candidatura da Michelle Bolsonaro e como ela se enquadra nesse neobolsonarismo. E talvez seja esse o movimento que o Lula teme. Porque esse neobolsonarismo pode ser um movimento bolsonarista menos radical. Um movimento de cunho político-religioso, porque isso é o movimento bolsonarista, que eu explico também nesse vídeo, e menos radical, mais ameno, mais palatável para a população. E sabendo disso, é melhor enfrentar ou ter os Bolsonaro como seu adversário do que qualquer uma dessas figuras.
A estratégia do Lula, na minha opinião, é boa. Tem que ver se ela vai conseguir colher os frutos lá na frente em 2026.